Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo de número 126, versículo de número 4. Glória a Deus. Salmo de número 126 e o versículo de número 4. Aleluia. Amém? Assim que você encontrar, glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Algumas traduções são diferentes, né? A mais usada, essa aqui, da Almeida, ela diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Glória a Deus. Aleluias. Traz-nos outra vez. Quem tem essa tradução, restaura-nos a sorte. Quem tem essa tradução? Eu diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do As Negev. torrentes do Negev. Quem já ouviu falar das torrentes do Negev? Poucos. Glória a Deus. Nós sabemos que para existir vida, precisa de alguns elementos. Ar, e o Senhor, Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Glória a Deus. A ciência diz que para existir vida precisa de luz, e a palavra de Deus nos diz que Jesus é a luz deste mundo e quem anda nele jamais andará em trevas. Glória a Deus. E a ciência também diz que para existir vida é necessário água. E qual é o tema desta campanha? Água é vida. João 7, Aleluia. 38, que nos diz que aquele que crê no Senhor jamais terá sede, mas brotará do seu ventre rios de águas vivas. Você crê nessa palavra? Amém. Então aplauda essa palavra bem forte. Então essa palavra é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode tomar seu assento? Glória a Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Rios de águas vivas. Torrentes de Negev. Você vai ouvir falar um pouquinho mais nesta noite. Porque Jesus, Ele é essa fonte. E aonde Jesus, Ele passa, aonde essas águas passam, voltando um pouquinho, só lembrando aqui, né? O tema dessa campanha é relacionado à festa dos tabernáculos, né? Aonde por 7 dias se sacrificava no altar, é isso, pastor? Sacrificava no altar, no último dia, o grande dia da festa, era o dia quando eles derramavam a água sobre o altar para lavar. Você já ouviu falar nisso? Sangue e água? Não é à toa, né? E a história conta que por onde essas águas passavam nas ruas, quando saía do templo, derramadas sobre o altar, elas iam levando vida, elas iam mudando, milagres aconteciam. Por isso que Jesus falou nesse dia que aquele que beber dele jamais terá sede. Eu creio, querido, que se nessa noite você entrou aqui, de alguma forma, alguma área da sua vida que esteja como um deserto, esteja seco, não está dando frutos, não está prosperando, pastor, o que eu faço não acontece, eu creio que nesta noite o Senhor vai derramar esses rios de águas vivas sobre a sua vida e você vai prosperar, a sua vida vai dar frutos, em nome do Senhor Jesus. Não vai mais haver terra seca na sua vida, em nome de Jesus. Um dia, Jesus, ele ouve falar, os fariseus estavam falando, Jesus está batizando mais que João Batista, embora nós sabemos que não era Jesus quem batizava, sim os discípulos. Jesus estava na Judéia, ele falou: vamos para a Galiléia. E aí, quando ele fala para os discípulos: vamos para a Galiléia, ele fala: mas é necessário passar por Samaria. Você conhece muito bem essa história, está registrada lá, pode ir abrindo lá, Evangelho de João 4, pode ir abrindo lá, Evangelho de João, capítulo de número 4.
Jesus, ele fala para os discípulos, é necessário nós passarmos em Samaria. E Jesus, então, ele sai em viagem, passa por Samaria, não por um acaso, porque nós sabemos que os judeus, eles desviavam Samaria, eles saíam ali da Judéia, passavam o Jordão, pegavam e iam sair lá do outro lado, lá em cima, depois de Samaria. Mas Jesus falou, é necessário, nós precisamos passar em Samaria. E Jesus vai chegar em Samaria, uma cidade chamada Sicá, que era em torno do meio-dia. A palavra de Deus, nós vamos ler daqui a pouco, diz que ele estava cansado. Naquele tempo não tinha iFood. Ele fala para os discípulos, vamos buscar comida, né? Vão ali, tem um restaurante perto, tem aqui perto tem algum restaurante? Agora abriu, olha que beleza, aí você pensa, lá do Barbosa, né? Vão lá no Olha que beleza buscar um marmitex. E já era de propósito isso, porque ele precisava ficar ali sozinho, porque naquele momento ia chegar uma mulher. E quando essa mulher chega, ele pede para ela, me dá um pouco de água para beber. Naquele momento a mulher fala assim, como pode você, judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana? E aí ele fala, mulher, se você soubesse o nome de Deus, quem é que está te pedindo água? Você ia pedir água. Ela fala, não. Ela olhando as coisas ali com os olhos do homem, ela diz assim, como? Você não tem nem como tirar água? O poço é muito fundo, como você vai me dar dessa água? Ele falou, se você soubesse, você ia pedir e eu te daria água. Água que você nunca mais ia precisar voltar aqui novamente para saciar a sua sede. Ela ainda estava entendendo a coisa no material, no físico. Jesus já não estava mais falando ali de uma água física, mas de algo espiritual. Que Jesus sabia qual era a sede que havia dentro daquela mulher. Jesus sabia qual era a área que estava como deserto, como Negueb na vida daquela mulher. E ele fala assim, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, em outras palavras, a sua vida vai mudar. A terra seca vai ser irrigada. Aleluia. As coisas vão mudar na sua vida. E aquela mulher começa a falar com Jesus. E Jesus fala para ela, faz o seguinte, chama lá o seu marido. Ela fala, não tem. E Jesus fala para ela, falou? Bem. Porque já teve 5 e o que tem agora não é seu marido. Vamos conferir aqui, né? Que o pastor só fica falando, mas a gente não vê aqui na palavra. Então eu quero que você vá comigo na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, que diz assim, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos é quem batizavam. Glória a Deus. Está conseguindo acompanhar aí, igreja? Amém? Versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E preste atenção no versículo 4, que Jesus ele deixa claro, e era-lhe necessário passar por Samaria. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Como eu disse para você, os judeus, eles não se importavam em aumentar a viagem em 2 dias a mais. Eles cruzavam ali o Jordão e saíam por fora do território de Samaria para sair lá em cima. Por quê? Eles tinham com eles que os samaritanos eram um povo sempre impuros, que se ele passasse por ali, ele se tornaria impuro também. Então, os judeus mais tradicionais, eles não passavam por Samaria, mas Jesus deixa muito claro que era necessário, porque Jesus já sabia qual era a missão, o que ele iria fazer lá em Samaria. Glória a Deus. Assim como ele já sabe o que você precisa. Glória a Deus.
Amém? O que está faltando, pastor? Vamos entender aqui. Versículo de número 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte, algumas traduções trazem o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto do poço. Era isso quase hora sexta, ou quase meio-dia. Agora para pensar o sol do meio-dia em Israel. Depois nós vamos ver aqui, para você ter ideia, Negueb é um deserto em Israel. E ele ocupa mais de 60% do território de Israel. Então imagina meio-dia em Israel. O calor que estava ali. E Jesus ele fica ali. Versículo de número 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se conversavam com o samaritano. Neste momento, essa mulher, ela reconhece Jesus como o quê? Judeu. Amém? De cara ela reconhece. Como que você, sendo judeu, vai pedir para mim, vai falar comigo que sou uma mulher e uma samaritana ainda? Como que você vai fazer isso? Versículo de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Que horas que eram mesmo? Meio-dia. Aquela mulher estava ali para retirar água. Vai prestando atenção nos detalhes. Meio-dia. Jesus falou: ó, Senhor, está aqui nesse horário, debaixo desse sol escaldante, com o seu cântaro, vai vir tirar água, vai levar para casa, vai beber, e amanhã você vai ter que voltar aqui. Falou: quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Neste momento essa mulher reconhece Jesus de novo. Primeiro ela reconheceu como judeu. Vai anotando aí. Primeiro ela reconhece Jesus como judeu. Agora ela reconhece Jesus como aquele que resolveu o problema dela. Ela falou assim: peraí, quer dizer que se eu beber dessa água que está falando, eu não preciso mais vir aqui ao meio-dia, debaixo desse sol? Senhor, eu quero dessa água. Só que essa mulher ainda não tinha entendido que água que Jesus está falando. E agora eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabe por que essa mulher estava neste horário tirando água? Não é o horário para tirar água lá em Israel, esse horário. Eles tiravam, na grande maioria, ou muito cedo, ou no final da tarde, quando o sol já estava mais leve, mais light, como dizem. Ninguém ia no poço meio-dia tirar água. Você sabe por que essa mulher estava ali meio-dia? Era a hora que Jesus ia passando. Não, esse é porque Jesus foi lá. Ela foi meio-dia porque ela sabia que esse horário não tinha ninguém. Ela sabia que não tinha. Então, esse era o problema dessa mulher. A terra seca na vida dela era a vida que ela vivia. Então ela procurava ir num horário que ela sabia que ninguém ia lá. Ela não ia encontrar com
ninguém naquele momento no poço para apontar o dedo para ela, para acusar. Talvez uma mulher de alguma família que talvez ela tenha destruído, porque Jesus vai falar para ela: chama o teu marido e vem cá. E qual vai ser a resposta dessa mulher? Qual é a resposta, igreja? Eu não tenho marido. O interessante é que quando você vai no original, você sabe que o Novo Testamento ele é escrito pouquíssima coisa em aramaico, é tudo no grego. Algumas passagens no aramaico, mas ele é escrito no grego. E a palavra original no grego é aner. E essa palavra, ela tanto significa marido como homem. Para nós, ela foi traduzida como marido. Mas esta mulher, quando Jesus falou a verdade, porque você já teve, versículo de número 18, né? 5 maridos, ou 5 homens, nós não sabemos como que foi traduzido para nós, e o que agora tens, não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Ou seja, 6 homens estavam passando pela vida daquela mulher. Ela estava no 6º relacionamento. E quando Jesus fala assim, você falou a verdade porque esse não é o teu marido, nos mostra que essa mulher estava vivendo um relacionamento fora do casamento. Então você entendeu qual era o problema dessa mulher agora? Era a vida que ela levava. Talvez ela até não quisesse levar aquela vida. Muitas pessoas, às vezes, estão passando por momentos que eles não gostariam de passar. Paulo diz, né? Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Mas o que eu quero fazer, eu não consigo. Não existem situações assim em nossa vida, que aquilo que você sabe que é o certo fazer, você quer fazer, mas quando vê você já fez o errado. Talvez não era a vida que aquela mulher queria viver, não. E eu digo para você que é quase certeza que não era a vida que ela queria viver. Não era. Então ela estava vivendo uma vida fora do relacionamentos, fora do casamento. Por isso que eu disse para você que a palavra pode ser traduzida como homem ou marido. Então quer dizer, já tinham passado 5 homens na vida daquela mulher. E agora o 6º não era o marido dela. Então, se esses homens, ou se este 6º que ela estava, era casado, imagina só o que essa mulher causava. E é por isso que agora fica mais fácil de entender o porquê que ela estava ali meio-dia. Ela não queria encontrar com ninguém na rua. Então, o problema que ela reconhece Jesus naquela pessoa que pode resolver o seu problema, era esse. Eu falei, puxa vida, não vou mais precisar voltar aqui. Não vou correr o risco de encontrar ninguém pelo caminho. Era esse o problema que ela enfrentava na sua vida. Aí, Jesus vai falar, olha, vamos fazer o seguinte, né? Aqui, muitas pessoas adoram. Mas vai chegar um tempo que, tanto aqui quanto em Jerusalém, todos irão adorar ao Senhor, a Deus, ao Pai, em espírito, porque é assim que Ele quer. Quando Jesus continua falando com essa mulher, ela fala, Senhor, eu sei. Ela reconhece Ele como, né, um profeta. Ela fala, eu sei que o Messias vai chegar. O Cristo vai vir, e quando Ele vier, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. Jesus se revela, ela fala, eu sou que falo contigo. Sou eu quem estou falando contigo. Continue aí a leitura. Versículo de número 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo.
E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Os discípulos viram, mas ninguém teve coragem de falar a Jesus. Está falando com a samaritana. Por que o senhor está falando com essa mulher? Ninguém teve coragem. Versículo 28 nos diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Veja uma mulher que saía num horário terrível para buscar água. Sol escaldante. Não tinha uma vida fácil. Não queria encontrar com ninguém pelo caminho. Era mal vista. Quando a viam, apontavam o dedo para ela. Destruidora de lares. Mulher sem marido. E outras cositas más. Imagina o que essa mulher ouvia pelo caminho. Quando ela ouve e tem esse encontro com Jesus, ela começa a sentir essas águas brotarem dentro dela. Ela deixa o seu cântaro e agora, aquela mulher que se escondia e não queria encontrar com ninguém, ela vai e começa a anunciar: olha, eu encontrei um homem, está lá no poço de Jacó. Ele falou tudo o que eu tenho feito sem nem me conhecer, sem nem saber quem eu sou. E eu estou sentindo que algo está mudando dentro de mim. Vem, vê, vamos lá. E ela chama muitas pessoas para terem com Jesus. Versículo de número 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou. Glória a Deus. Aleluia. A mudança já começou na vida dessa mulher. Aleluia. Por quê? Ela era uma mulher de reputação? O que você acha? Sim ou não, igreja? Não. Mas agora as pessoas deram ouvidos por aquilo que ela testificou. Talvez alguns de curiosidade. É assim, não é? Eu tenho amigos que entraram na igreja de curioso. Ouviram a palavra, aceitaram a Jesus. Outros entraram fugindo da polícia. São inúmeras as formas que a pessoa pode entrar na igreja. Ninguém entra na igreja porque o pastor é bonito, porque ele fala bem, porque ele acorda assim e fala: hoje eu vou lá na igreja entregar minha vida para Jesus. Ninguém. Na maioria, a pessoa ela vem para a igreja por quê? Está quebrada, está precisando de alguma coisa, de curioso, fugindo da polícia, como tem um testemunho de um amigo meu aí. Ele viu a viatura chegar e falou: vou entrar aqui. Entrou e nunca mais saiu. Glória a Deus. Aleluia. Então são N motivos que a pessoa procura na igreja. E talvez aqui no meio desses muitos, alguns foram de curioso. Essa mulher, o que ela está falando? Não, isso aí eu preciso ver. Versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Aqui está um problema nos dias de hoje, igreja. Muitas vezes a gente vem para a igreja, não estou querendo, na cajadada de ninguém, não, mas muitas vezes a gente vem para a igreja e quando Deus, não é o pastor que fala, não é o pastor Valdo, os outros pastores que ministram, pastor Jorge, pastor Agostinho, não é o pastor que fala. Quando Deus fala através do pastor, fala: eu não gosto desse pastor, fica falando da minha vida e não está. E muitas vezes a pessoa, o pastor não sabe de nada que está acontecendo. Eu sempre tive uma forma de trabalhar. Eu não gostava muito de atender ninguém antes do culto. Depois do culto, pastor, a gente não tinha pressa de ir embora.
Mas antes do culto, nem sempre eu atendia. Eram raríssimos os casos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela vem e ela abre algo para você que a palavra vai falar. E aquilo gera um bloqueio, porque quando ela ouve, ela fala: acabei de entrar no gabinete e falar para o pastor, ela está falando não, está na minha vida. Então era uma forma que a gente usava para trabalhar. Muitas vezes as coisas não acontecem, querido, porque nós não recebemos a palavra. Jesus falou tudo o que aquela mulher tinha feito. Um judeu falando para a samaritana isso. Ela fala: não, vim aqui meio-dia para não encontrar ninguém, enquanto um judeu ainda para me acusar. Sai fora, vai para lá, depois que você for embora eu volto e pegar uma água. Não, ela entendeu que Jesus estava ali para mudar a vida dela. Jesus está aqui para mudar a sua vida, mudar esta situação. Aonde existe uma terra seca, o Senhor vai irrigar, vai fazer brotar uma fonte de água viva. São os seus sonhos, os seus projetos que estão parados, talvez sonhos que ficaram no passado, você já nem acredita mais, promessas que ficaram no passado. Eu ouvi esses dias. Você conhece o Davi Sácia? Quem já ouviu dele? Ele se conhece. Esses dias eu ouvi ele falar assim: toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele falou: mas eu estou tranquilo. Por quê? Ele falou: a promessa é de quem? De Deus. O tempo está nas mãos de quem? Ele falou: e a minha vida está na mão de quem? Creia, querido. A promessa de Deus, o tempo está nas mãos dele e você está nas mãos dele. Vai frutificar, vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Não aceite, querido. Não aceite situações que para você parece que já não há mais saída, não tem mais o que fazer. Jesus é a saída. Glória a Deus. Se existe uma área da sua vida que está como um deserto, o Senhor vai irrigar. Em nome de Jesus. Continua a leitura. Versículo de número 40. Olha só que interessante. Você lembra quantos dias eu falei que eles levavam a mais para desviar Samaria? Olha só o que vai acontecer. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali quantos dias? 2 dias. Para que desperdiçar 2 dias para dar a volta na Samaria? 2 dias ele fez muitos milagres ali. Glória a Deus. 2 dias ele fica ali. Muitas pessoas creram nele por causa da sua palavra. Versículo de número 41. Versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste, pelo que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. O Senhor é o Salvador. Deixa eu perguntar mais uma vez: quem aqui já ouviu falar das torrentes de Negev? Pouquíssimos. Então eu vou pedir aqui, é Fábio, né? Estou me acostumando. Ele vai, estou aprendendo, porque eu sou bom de guardar. Ele vai soltar um vídeo aqui para você. Ele tem 3 minutos e meio, mas eu faço questão que você assista, para que você entenda o que nós estamos falando. Amém? Glória. Glória a Deus. Vamos lá, não tem pressa. Só um pouquinho. Já entra no estudo lá, pastor. Nós vamos orar. Glória a Deus. Mas eu faço questão que você assista aqui, ó. Isso. Aleluia. Aí, ó. Sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto,
Quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Esse deserto ocupa em torno de 60% do território de Israel. Uma média de 3 vezes ao ano acontece isso. É o cão vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Quem disse que isso é um deserto? Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Deus, você pode aplaudir você? Quem é a fonte de água? Você está na fonte de água. Ele está aqui. Shalom. Glória a Deus. Talvez as pessoas possam olhar para a sua vida e dizer que você não nasceu para dar certo. Talvez pessoas possam olhar para os seus filhos e falar: você não tem mais jeito. Está como um deserto. Os estudiosos dizem: pastor, como que pode florescer, ter um verde daquele que não se vê em outro lugar, somente ali no Negueb? O vento traz as sementes. Você tem tudo na mão hoje. Você tem a fonte de água viva. E você tem aquele que batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai soprar sobre a sua vida. E tudo aquilo que estava seco vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus. A sua família será salva. Você vai ser curado. Seus sonhos serão restaurados. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai soprar sobre a sua vida. E milagres vão acontecer. Você crê? Eu quero que você coloque-se em pé neste momento. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu vou pedir para algumas pessoas virem à
frentes. Primeiro,